Olá, turma! Sou Eniel Santo e nessa videoaula estudaremos sobre o naturalismo, que foi uma tendência filosófica do período moderno. Nosso objetivo é buscar compreender seus aportes para a filosofia da educação. Já vimos que na Idade Moderna, a questão filosófica debatida era o problema sobre como construir o conhecimento válido. Outras problemáticas também surgiram, tais como a questão da política, em autores como Thomas Hobbes, John Locke e Immanuel Kant, além das preocupações éticas e a compreensão da sociedade, buscando entender como a organização social influenciou na convivência humana, dando origem à corrente filosófica do naturalismo, que procurava entender o vínculo entre a natureza e a civilização, ou seja, se o homem era resultado de um meio ambiente ou de uma mera cultura. Interessante observar que Aristóteles já defendia na antiga Grécia que o homem é naturalmente um animal político numa organização social. E essa ideia predominou até o período da modernidade, quando os pensadores começaram a questionar se isso tinha uma justificativa natural ou não. Será que as coisas têm que ser assim como estão? Seria a monarquia a única forma de organização política? Será que os padrões morais e éticos são naturais ou impostos pela sociedade? Seria a civilização algo meramente artificial que rompe com as características do homem natural? Bem, no período da modernidade buscava-se compreender o homem natural e o homem civilizado, produzindo muitas discussões sobre essa abordagem filosófica. Temos dois pensadores que se constituem ícones do pensamento filosófico ocidental dessa época, ou seja, Voltaire, com as questões de um problema da intolerância, e Rousseau, que se articula diretamente com o campo da educação e exerceu uma influência muito grande sobre o pensamento pedagógico contemporâneo. Me acompanhe. O ponto central do naturalismo era a questão da natureza e a civilização, e surge a partir do Iluminismo, um momento histórico que representa o auge da ruptura com o pensamento medieval. No Iluminismo, também chamado de época de esclarecimento ou da razão, o homem foi convidado a pensar sobre as regras sociais e não meramente em cumpri-las cegamente. As questões centrais do Iluminismo eram a liberdade e a compreensão da natureza humana. Lembre-se que o resultado histórico direto do Iluminismo foi a Revolução Francesa do século XVIII, justificando que o ser humano é livre e capaz de decidir com base na razão, e não sob o jugo de um Estado autocrático, mas de um Estado que seja capaz de garantir as liberdades individuais e a capacidade de decisão de cada um. A ideia do período iluminista era clara. Se as leis como construções artificiais não garantissem a liberdade individual, de nada servem. Sim, a filosofia dessa época iluminista buscava entender a liberdade humana e como essa pode ser caracterizada. Mas para isso, precisamos também entender a natureza humana, a maneira de ser enquanto ser natural, com suas restrições, e imbuído de tendências, lutando contra a intolerância. Intolerância essa que se constituía uma postura que impedia o indivíduo de pensar por conta própria. Não é por acaso que o tema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Embora nesse período os filósofos enalteciam a liberdade humana, essa não era uma realidade no século XVIII. Por exemplo, ainda existia o absolutismo monárquico, ou seja, o Estado era totalmente controlado pelo rei, sendo as leis feitas para controlar o indivíduo, que era punido arbitrariamente, dependendo do monarca. A sociedade vivia uma insegurança jurídica e nas relações sociais também, porque o rei cerceava a liberdade dos indivíduos, intervindo a qualquer momento a seu bel prazer. O naturalismo vem criticando severamente esse poder absoluto da dinastia, expondo que isso não se trata de algo inato, natural, mas algo adquirido e forjado pela civilização. Surgem nessa época pensadores como Voltaire, que defendia a tolerância religiosa e a pluralidade de crenças, pois na França do século XVIII, católicos e protestantes se confrontavam em episódios sangrentos,
como ainda observamos hoje em muitas partes do mundo, entre diversos grupos religiosos. Voltaire defendia a necessidade de esclarecimento, pois muitas vezes a intolerância, segundo Voltaire, está embasada na ignorância, na falta de conhecimento que leva o indivíduo a ser intolerante. Uma das obras de Voltaire que recomendo é a leitura da obra Sobre a Intolerância, ainda válida para os nossos dias, pois nossa sociedade hoje ainda é muito intolerante ao indivíduo que pensa diferente, com forte intolerância étnico-racial, origem social ou mesmo a quem tem uma outra orientação sexual diferente. Para Voltaire, as pessoas intolerantes ainda não possuem o devido esclarecimento, e isso precisa ser melhor trabalhado. De fato, um dos pensamentos emblemáticos de Voltaire dizia: podemos não concordar com uma única palavra do outro, mas nós precisamos defender até a morte o seu direito de expressão. Sim, isso significa que não precisamos concordar com tudo e com todos, mas precisamos respeitar as pessoas pelas suas ideias. E isso é ser esclarecido. Não significa ser passivo e aceitar tudo. Nós podemos discordar do outro, mas, sobretudo, com respeito. Note que é impossível discutir liberdade sem respeitarmos a pluralidade. Falando especialmente sobre educação, Voltaire nos apresenta um livro chamado Cândido, em que, por meio de um romance, os principais problemas filosóficos da época são abordados. O livro se concentra em um aluno chamado Cândido e num mestre chamado Pangloss. O que fica evidente ao longo do livro é a dicotomia entre o saber formal transmitido pelo mestre e as duras realidades da vida. Enquanto o Dr. Pangloss se perde em divagações metafísicas, seu aluno Cândido é obrigado a encontrar por si mesmo as soluções para os problemas que o afligem no dia a dia. Fica evidente, assim, a crítica de Voltaire ao modelo de educação praticado na época e mostra que o ensino, muitas vezes, apresenta um conhecimento estanque, dado como certo e descontextualizado das questões de ordem prática. Isso não é genial? Pense no quanto as teorias pedagógicas de hoje não devem a pensadores como Voltaire. Em Rousseau, encontramos uma questão um pouco distinta daquela abordada por Voltaire. Rousseau nos diz que a natureza do homem é boa, mas que nem sempre o que a civilização produz é bom. Segundo ele, antes de se construir a civilização, o homem vivia em estado de harmonia com a natureza. Tratava-se de um ser essencialmente bom, visto que a natureza é boa. No entanto, o contato com a civilização corrompeu a alma humana, afastando do estado natural e associando a outros costumes. Para Rousseau, as ciências e as artes, longe de representarem um aprimoramento, acabam promovendo a desigualdade entre os homens, inspirando sentimentos como orgulho e a inveja, tornando o homem mesquinho e egoísta. E uma vez corrompido, o ser humano está corrompido para sempre. Não há possibilidade de retorno, segundo o filósofo. O fato de Rousseau elogiar o homem natural não significa que propusesse uma volta ao estágio animal, mas inspiram duas propostas, umas de ordem política e outra de ordem pedagógica. Reflita um pouco. Se na concepção de Rousseau a corrupção do caráter humano é inevitável, como é possível viver então em sociedade? Se cada um de nós está sempre buscando realizar propósitos mesquinhos, como conseguiríamos viver uns com os outros em harmonia? A resposta do pensador é que na passagem do estado de natureza ao civilizado, os seres humanos estabelecem o que ele chama de contrato social. Isto é, criam um conjunto de leis e instituem um poder soberano para garantir o seu cumprimento. Assim, embora os seres humanos tenham um caráter degenerado, segundo o filósofo, ainda assim conseguimos viver em uma sociedade com uma certa harmonia social, porque tememos os castigos previstos na lei. Do ponto de vista pedagógico, Rousseau propõe uma educação mais em sintonia com a natureza, para que o ser humano possa se desenvolver ao máximo suas potencialidades sem comprometer sua retidão e caráter. Não é interessante tudo isso? No seu livro Emílio da Educação, Rousseau apresenta que a educação deve promover a liberdade, deixando que a criança aprenda e não para restringir o seu pensamento.
Isso criticava a educação burguesa da época, que era fundamentada na propriedade privada. Outro ponto é o estímulo à experimentação sensorial, admitindo o erro e jamais pensando no castigo físico como elemento de educar, pois isso restringe a liberdade e a percepção do erro. De modo geral, podemos dizer que a proposta pedagógica de Rousseau consiste em deixar o educando o máximo possível junto à natureza e afastando-o da civilização, de modo que seu caráter natural, essencialmente bom, não se corrompa. Após a idade adulta, o Emílio, ou o educando, seria então capaz de interagir com os outros e perceber seus valores sem se deixar corromper por eles, uma vez que já teria o seu caráter plenamente tomado. A grande crítica que se fazia e ainda se faz hoje ao pensamento pedagógico de Rousseau é a sua inviabilidade prática. Afinal, você permitiria que seu filho ou filha fosse educado como o Emílio, completamente isolado da sociedade, para preservar o seu caráter natural contra a corrupção de uma sociedade civilizada? Isso seria um absurdo, pois a criança não passaria por um processo de socialização e teria dificuldades em se integrar à sociedade, não é mesmo? Além do mais, longe de promover a educação ideal, nós teríamos a formação de indivíduos praticamente antissociais. Então talvez pergunte, qual foi a contribuição de Rousseau? Ora, mesmo sem apresentar um modelo pedagógico viável, seus escritos, de fato, inspiraram outros educadores a superar aquele modelo burguês e aristocrático de educação. Como vocês observaram nas abordagens de Voltaire e Rousseau, a questão da liberdade é o ponto principal da discussão. Observamos que a corrente filosófica do naturalismo promoveu uma reflexão sobre o papel central da educação da época, que era totalmente desvinculada, aristocrática e longe da realidade. Isso marcou o início de uma discussão mais contundente da educação no desenvolvimento das potencialidades humanas. Para Voltaire, a educação deve promover no homem o respeito pelo outro, a tolerância, o respeito pelas ideias, mesmo discordando. Deve promover também um espaço de debate em que as ideias diferentes são bem-vindas, pois isso favorece o esclarecimento. Já o naturalismo de Rousseau, ao priorizar o papel da experiência no aprendizado, embora tenha sido muito criticado, preparou as bases do pensamento pedagógico contemporâneo. Aqui estão as principais referências dessa videoaula e eu recomendo que as consulte, bem como assistam aos vídeos adicionais disponíveis no AVA, para lhe ajudar a compreender o naturalismo e suas contribuições para a filosofia da educação. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.